Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho deste 14º domingo do tempo comum nos apresenta um diálogo, uma conversa entre Jesus e o seu Pai que está nos céus. Nesta conversa, nesse diálogo, nos é revelado um dos segredos de Deus. Esse segredo nos revela a quem o Pai atrai a si mesmo. Esse segredo nos revela a quem o Pai revela de fato quem é o Filho. Esse diálogo vem falar aos nossos corações que o Pai atrai a si mesmo e revela o seu Filho ao humilde, ou seja, as pessoas simples, as pessoas humildes. Te louvo, ó Pai, porque não revelastes isto aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos, aos pequenos. Então, são as pessoas humildes que o Pai atrai a si mesmo e revela quem é o Filho. Isso é bonito de perceber a partir desde a história da nossa salvação. A gente percebe que Deus, Senhor Deus, revelou o seu projeto àquelas pessoas mais simples, a começar dos discípulos, desses homens que foram chamados para ser fundamentos, alicerces da igreja. Eram pescadores da Galileia. Ele se revelou às mulheres simples, ao povo das aldeias, das redondezas, principalmente aos pecadores. Aí a gente pode perguntar, mas quer dizer que ele não se revela, o Senhor Deus, aos sábios, aos entendidos deste mundo, somente aos humildes, aos pequeninos? Não, ele também se revela aos sábios e entendidos deste mundo. Porém, os sábios, entendidos, inteligentes, eles têm que primeiro fazer uma descida no sentido de esvaziar-se de si mesmo, do seu orgulho, das suas próprias capacidades, para poder se abandonar inteiramente a Deus. Enquanto uma pessoa humilde não, ela tem uma maior facilidade de se abandonar em Deus. Vou dar dois exemplos de duas pessoas sábias, entendidas, que conheceram profundamente a Deus. Nicodemos, que foi se encontrar com Jesus na calada da noite. Nicodemos é preciso nascer novamente do alto. E a segunda pessoa é São Paulo apóstolo. De um grande perseguidor dos cristãos, ele se tornou um grande evangelizador, anunciador da palavra. Mas primeiro ele teve que literalmente cair do cavalo, ou seja, levar uma queda. Ou seja, primeiro esvaziar-se de si mesmo, abandonar a confiança em si mesmo, para assim se abandonar inteiramente a Deus. Aí sim, este sábio e entendido se abandonou e assim desfrutou os segredos do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje então nos convida a ser pequenos, humildes. A própria palavra humildade deriva do latim humus, que significa lama, pó, barro.
Então uma pessoa que é humilde, justamente porque ela sabe que é lama, pó, barro, se expressa pequenez, é um nada, ela se reconhece como totalmente dependente diante de Deus. Essa é a sua verdade. Como dizia Santa Teresa de Jesus, a humildade é verdade. O humilde, ele sabe qual é a sua verdade diante de Deus. Por isso se abandona inteiramente nos braços dele. Interessante que um dos elementos que expressa concretamente a virtude da humildade é a água. A água, ela expressa a virtude da humildade, porque sempre a água está no sentido de descida, ou seja, se inclina, se rebaixa, assim como Jesus se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. A pessoa que é humilde, ela é capaz de se inclinar e se abaixar para lavar os pés dos outros, do seu próximo. A água, se até a gente joga ela no chão de fato, ela vai caminhando, mas quando ela alcança um buraco, ela desce, preenche aquele buraco e volta ao seu curso normal. Ela sempre está no sentido de descida. A pessoa humilde é essa que é capaz de se inclinar e se abaixar para lavar os pés dos outros, mas acima de tudo para adorar a Deus. Se ela se esvazia do seu orgulho, de si mesmo, para se preencher totalmente de Deus e assim adorá-lo. Nós podemos aprender concretamente sobre a humildade com uma figura, na verdade um profeta, que celebramos no último dia 24 de junho, São João Batista. Que Cristo cresça e eu desapareça. Vou aqui no Evangelho de São João, no capítulo 1, logo no início. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogar: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Por que João Batista disse: eu não sou Cristo? Porque naquele tempo muitos pensavam que João Batista seria o Salvador, o Messias. Por isso que ele fala: eu não sou Cristo. Ou seja, eu não sou o Salvador, eu não sou o caminho, a verdade e a vida. Isto serve muito bem para nós sacerdotes, para nós missionários, para as pessoas que têm determinada coordenação de uma pastoral ou de um grupo numa determinada paróquia. Porque nós temos que ter essa consciência: nós não somos o Cristo, nós não somos os salvadores. Não, Jesus é o Salvador, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que salva e não nós que salvamos as pessoas. A gente deve ter muito cuidado para não cair na tentação de brincar em sermos astros ou estrelas. O único astro e estrela dentro do cristianismo é Cristo. Cristo é o astro, Cristo é a estrela, Cristo é o sol da justiça que veio brilhar sobre nós. Ele brilha sem ocaso. Ele de fato do cristianismo é o astro, e não a nós. Não a nós, Senhor, a honra e a glória é somente a Ti. Triste e não é louvável quando as pessoas vão para determinado lugar simplesmente, unicamente para nos ver, para nos escutar, para nos aplaudir, e não ver, escutar e aplaudir, na verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é perigoso, não é louvável, é triste. Quando isso acontece, de fato, nós não estamos servindo verdadeiramente a Cristo. O ministro, ele serve a Cristo quando a sua atitude, quando a sua ação, quando a sua pregação não esconde a pessoa de Cristo. Quando a nossa pregação, quando o nosso anúncio, quando a nossa ação esconde a pessoa de Cristo, já não estamos mais sendo servos verdadeiramente de Cristo. Não, meus irmãos, nós somos servos inúteis. Somos apenas servos inúteis. Ele deve aparecer e nós devemos desaparecer. Isso é um perigo. Hoje, na evangelização, eu me lembro
que numa das pregações do Raniero Cantalamessa, o Frei Raniero Cantalamessa, numa das suas pregações dirigida à Cúria Romana e ao Papa, não sei se é o Papa Bento ou o Papa Francisco, estou na dúvida agora, mas quando ele pregava sobre a virtude da humildade, ele dizia que a pessoa que é humilde, ela não sente o aroma da humildade que ela exala. Todos em sua volta percebem a humildade da pessoa humilde, mas ela mesma não percebe. O que isso significa? Significa que aquela pessoa que ela não precisa se autoafirmar, se autopromover. Ela é. Existe uma frase de um santo, se eu não me engano, hoje eu estou muito se eu não me engano, a próxima vez eu vou pesquisar mais. Mas esse santo dizia uma frase espetacular. Ele dizia: olha, é preferível, é mais louvável falar pouco ou nada e ser, do que falar muito e no fundo não ser nada daquilo que fala. Ah, meus irmãos, existem muitas pessoas que falam muito, mas o concreto da vida não expressam aquilo que falam. E existem muito mais pessoas que falam pouco ou nada, mas que vivem concretamente o Evangelho na sua vida. Trago um exemplo bem concreto: a Virgem Santíssima. Ela foi e ponto final. Ela não precisou se autoafirmar, se autopromover, falou pouco no Evangelho, e ela mergulhou na virtude da humildade como ninguém. Então a Virgem Santíssima, de fato, doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso olhou para a minha humildade. Então ela e ponto. Não foi necessário ela aparecer, não. Pelo contrário, ela viveu o Evangelho no silêncio, mas de maneira concreta. Então a palavra de Deus hoje nos convida a viver a virtude da humildade, a nos deixar esvaziar para nos encher de Deus, porque são essas pessoas que Deus se revela de maneira profunda. Então vamos pedir nesta missa esta graça da humildade.